Vídeo número 6. Vamos passar para o vídeo número 6 então. E vamos agora, neste vídeo, tratar da parte em que o aluno vai escolher da base de dados quais são os quizzes que quer trabalhar. Portanto, vocês imaginem qualquer coisa como se fosse uma espécie de uma loja e o aluno diz: eu quero este quiz, quero este. Portanto, ele faz uma associação e depois irá responder. Mas esta primeira parte é essa que nós vamos já resolver. Portanto, voltando aqui, o professor registra as perguntas e as suas respostas. Depois será associado, já foi feito. Tá? E agora, aluno ou jogador escolhe os quizzes, é isso? E responde às perguntas. Ok. Então, vamos lá. Vamos criar aqui uma tabela nova. Uma tabela nova de associação. Entre quem e o quê? Entre um quiz e um aluno. Ok? Muito simples. ID quiz, ID aluno. Por exemplo, o aluno 1 requisitou, portanto, o aluno 1 tem o ID user 3, que é 3, tá? Portanto, aqui esta parte, aqui o 3. Não se esqueçam que apesar de dizer aluno é o utilizador, no papel de aluno, o 3 disse que quer responder ao quiz 1 e ao quiz 2. Na realidade, disse que queria responder aos únicos dois quizzes que nós temos. E chegam. Então agora vamos recortar. Portanto, isto faria com que ficasse visível no sistema quais eram os quizzes que os alunos teriam selecionado. Então, está aqui, quiz aluno. Vamos metê-lo assim aqui, quiz aluno. E agora, ele vai começar a responder a dar resposta. Ele agora vai poder dar resposta às perguntas. Então, ele dá resposta às perguntas ou escolhe as respostas? Eu acho que ele escolhe as respostas. Porquê? Porque através das respostas nós depois conseguimos saber se foi verdadeiro ou falso e qual foi a pergunta a que ele respondeu. Por isso vejam, o simples facto de termos montado uma base de dados com esta arquitetura e com esta estrutura, a dada altura começa a fazer com que isto se torne muito mais simples de implementar. Então, o que é que nós vamos ter? Vamos ter uma tabela, assim aqui, em que nós vamos ter para um dado quiz aluno as suas respostas. Então, quiz aluno, resposta. Ele responde a quê? ID resposta, ID aluno. Então, se calhar nem faz sentido nenhum considerarmos esta tabela quiz, mas sim a resposta que um aluno deu. Deu uma resposta, ou escolheu uma determinada resposta num quiz. Vamos fazer com que a resposta D. Afonso Henriques tenha sido a resposta correta e depois a resposta 4, que é a resposta errada. Então, resposta 1 e resposta 4 do aluno 3. Então nós sabemos que o aluno 3 respondeu bem à pergunta. Não sabemos qual é a pergunta, temos que ir ver através da resposta 1. Vamos ver. Resposta 1. A pergunta é 1. Então a pergunta é: quem foi o primeiro rei de Portugal? Neste caso aqui temos a resposta 4. E vamos ver, a resposta 4 é um não da pergunta 2. A pergunta 2 é: Portugal está localizado na Península Ibérica? Foi esta a pergunta. Ele respondeu 0, porque foi esta a resposta que ele deu. Nós sabemos o valor, então sabemos que ele respondeu de forma errada. E não precisamos de mais nada para conseguirmos identificar se um aluno respondeu de forma correta ou errada a uma pergunta. Isto era suficiente. Porquê? Porque estamos a trabalhar com bases de dados relacionais e está tudo relacionado. Tudo relacionado. Vamos só voltar ao enunciado. Aqui.
aqui ao enunciado. Portanto, então, um aluno pode escolher os quizzes que desejar e responder às perguntas. Já fizemos isto. Para poderem participar do sistema, todas as pessoas terão de ser utilizadores e possuírem os seus privilégios. Ok? Nós não criamos uma tabela de privilégios, criamos uma tabela de papéis. Porém, faz parte do sistema, como é evidente. Nós vamos admitir que todos os utilizadores já têm, portanto, que já existe nesta base de dados toda aquela implementação que já vimos para trás, onde eu não fiz nenhum vídeo, mas provavelmente poderei fazer a demonstração da base de dados dos utilizadores. Se calhar irei fazer isso. Portanto, todos os users terão que ser utilizadores e também pessoas, e também teremos acesso de certa forma aos contactos deles. E esta resposta, então, este ponto aqui está tratado. As perguntas devem ser de dois tipos, verdadeiro ou falso. Também está. Para ter acesso às perguntas, os jogadores têm de associar o seu perfil ao quiz. Está feito. Quem diz o seu perfil diz o seu utilizador. Como em todos os quizzes tem de haver ranking, que será elaborado por áreas de conhecimento. Disciplinas e geral. Ok. E o que é isto do ranking? O que é isto do ranking? Eu nós conseguimos estatisticamente saber por aquilo que já fizemos aqui, conseguimos perceber se uma resposta foi verdadeira ou falsa. E vamos conseguir considerar um conjunto de respostas verdadeiras ou falsas e com isso fazer uma contabilização. Vamos também saber então vamos conseguir criar ali uma relação entre as perguntas que ele respondeu corretas e as que respondeu falsas, o total de perguntas que ele tentou responder, quais foram as corretas e as falsas, e desta forma nós temos acesso a todos esses dados. A única questão que não está aqui tratada, e que poderia estar tratada, seria a questão da pontuação que nós poderíamos dar às perguntas. Mas isso, acho que neste caso, não parece que seja importante eu estar a distinguir perguntas mais fáceis ou mais difíceis. Eu poderia fazê-lo. Poderia adicionar aqui, por exemplo, um grau de dificuldade e fazer com que as perguntas que são criadas tivessem graus de dificuldade diferentes e a pontuação estar associada ao grau de dificuldade. Não havia nenhum problema em fazer isso. Poderíamos ter feito e era na boa. E com isso obtermos os pontos. Depois, porque por algoritmia. Se o quiséssemos fazer, vejam, era tão simples como chegar aqui à tabela da pergunta, na pergunta, e adicionar um campo novo. Seria a dificuldade. Assim. Dificuldade. E depois o tipo de dificuldade da pergunta seria através desta dificuldade que eu iria fazer a pontuação. Atenção que para os rankings não têm que estar em nenhuma tabela, percebam isto. Os rankings são extraídos das respostas que os alunos dão. Vocês só vão conseguir entender isso mais à frente, quando estivermos a trabalhar no SQL e até implementarmos esta base de dados. Se ela for implementada, podemos muito bem depois trabalhar o SQL para obtermos estas respostas. Seria interessante vocês verem isso. Talvez eu o venha a fazer. Mas para já era importante dar como encerrado este tutorial. Ok. Mais uma vez, isto é SQL. E tudo isto ficou resolvido. Ficou resolvido à minha maneira. Insisto, não é a única forma de fazermos isto. Cada um terá a sua forma de o fazer. Não foram aqui efetuados testes de robustez. Ou seja, pura e simplesmente este é o meu primeiro draft da minha base de dados. Que eu acredito que esteja quase perfeita. O que pode faltar são campos que eu tenho que adicionar, mas não vão influenciar na estrutura, porque todo o negócio está bem estabelecido. Está perfeitamente identificado quais são as entidades e o que é que acontece, o que é que fica guardado dentro de cada entidade. Eu não tenho aqui redundâncias. A única dúvida que vocês poderiam ter aí, mas há respostas que são comuns
para várias perguntas, tipo verdadeiro ou falso, poderia eu ter uma tabela de respostas predefinidas e ir lá buscar? Opá, se calhar podíamos, mas, mas não sei. Se calhar numa outra versão mais sofisticada poderíamos pensar em tudo isso. Mas também o objetivo deste exercício foi essencialmente libertar-vos um bocadinho e mostrar-vos que se vocês fizerem uma boa leitura do enunciado, se perceberem um bocadinho do negócio, se traçarem, se à medida que forem metendo os resultados, forem colocando perguntas ou valores, forem fazendo perguntas, forem dando as vossas respostas, vocês vão conseguir. E acreditem, eu não tenho ninguém que corrija as minhas bases de dados. As minhas bases de dados sou eu que acabo por corrigir quando estou a fazer a traçagem, a colocar os valores. Por isso não esperam ou não esperem que alguém tenha que fazer essa correção. Façam-no vocês, vejam se a base de dados responde ou não às perguntas. Pronto, então termino esta série de vídeos que foi feita numa manhã, que dá para ver sempre com a mesma roupa, e deixei o microfone aqui à distância, o som deve estar uma desgraça. Só agora é que eu reparei que não tinha o microfone aqui. Mas agora não vou mudar. Jesus. Enfim, olha, vamos ver como é que isto ficou, se o som ficou um bocadinho mais afastado ou não. E eu vou parar aqui porque não vou refazer o vídeo. Lembrem-se que isto são vídeos amadores. Não tenho aqui um assistente de produção que me tivesse dito: olha o micro. Pois. Enfim, é assim. Bem, vou parar, termino aqui e espero que o vídeo seja do vosso agrado e fiquem bem.